Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, temos aqui uma questãozinha da ESA 2024. Aí vamos lá, né? A ESA terá que elevar a cumeira do telhado da sua garagem, que é o ponto C ali na imagem, né? Para possibilitar a entrada da nova viatura blindada adquirida pelo Exército Brasileiro. Para isso, deverá elevar a cumeira do telhado da garagem do ponto C para o ponto B, certo? É que a gente tem a imagem, né, gente? Que o ponto C, né? Ponto B e tal. De modo que a inclinação alfa, né? Inclinação A, inclinação alfa do telhado seja dobrada. Olha aí uma dica já importante, hein, gente? Quando ele subir do ponto C para o ponto B, esse valorzinho do A, ele vai dobrar, né? Ao invés de ser A, vai ser 2A, tá bom? Então, continuando aqui, né? Sabe-se que comprimento AD é igual a 5, comprimento CD é igual a 1, e o CAD, né? Ou seja, o ângulozinho que está no ponto A, né? Do triângulo CAD, é igual a alfa, né? Pela imagem, a gente já consegue ver todas essas informações. Em quantos metros, aproximadamente, a cumeira do telhado deverá ser elevada? Então, gente, vamos lá, né? Vamos aqui só traduzir aqui todo esse texto, né? Aqui a gente vai ter essa figura, certo? Aí aqui a gente está vendo um triângulo CAD. Aí a altura desse triângulo, gente, é 1. Esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? E o lado, né, desse triângulo aqui, ó, o outro cateto dele é 5, tá bom? Aí ele forma um ângulozinho alfa, né, até o ponto C, ele formou uma inclinaçãozinha alfa, e a gente quer que ele vá até o ponto B, de tal modo, né, que quando ele chegar lá no B, você vai ter uma inclinação de 2 alfa, certo? E aí a gente quer descobrir o valor do x, né, que ele precisa subir ainda para que ele chegue nessa inclinação de 2 alfa. Então, gente, vamos lá na questão aqui de mentalidade, né? Aqui a gente tem um triângulo retângulo que já melhora bastante aqui as nossas informações. Quando a gente pensa em triângulo retângulo, né, a gente já pensa em teorema de Pitágoras, mas a ideia aqui não é usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque aqui a gente não está interessado em hipotenusa, a gente não está interessado em muitas coisas desse sentido. O que a gente tem aqui é uma informação sobre o ângulo, ok? Na verdade, a gente não sabe quanto que mede esse alfa, né? Mas a gente pode manipular ele. E assim, se vocês olharem aqui para esse triângulo, gente, a gente tem uma altura, né? A gente tem os dois catetos, né? Falta só a hipotenusa. Gente, se a gente tem os dois catetos em um triângulo retângulo, a gente pode utilizar a tangente, certo? A relação trigonométrica da tangente, ok? Então, é justamente a tangente que a gente vai estar utilizando aqui nessa questão, ok? Então, vamos lá, ó. Até escrevi aqui, vamos aqui devagarzinho. Vamos usar a tangente do alfa, certo? O que é a tangente, pessoal? É o ângulo oposto, né, dividido pelo ângulo adjacente. O ângulo oposto ao alfa, gente, é o 1 e o adjacente ao alfa é o 5, ok? Então a tangente de alfa, ela mede quanto? Ela mede 1/5. Pronto. De novo, eu não faço a menor ideia de quem é esse alfa, mas o que eu sei é que a tangente desse ângulo mede 1/5. E a gente tem alguma outra informação sobre esse ângulo que vai ser o seguinte: quando ele chegar lá no ponto B, esse ângulo vai ser o dobro, né? Ou seja, você vai ter, né? Nós vamos ter 2 alfa, entendeu? Então, vamos lá. Eu até escrevi aqui também, ó, o x, né, que é o que a gente quer descobrir, ele é de tal forma, né, que a gente vai ter o dobro do alfa, né? Então, vamos calcular a tangente de 2 alfa, certo, gente? Se você vai ter o dobro de alfa, né, você vai ter ali uma altura e a distância, né, do ângulo adjacente continua sendo igual, né? Então, faz sentido você olhar para o tangente de 2 alfa, ok?
Aí vamos ver, né, como é que a gente calcula esse tangente de 2 alfa, tá, pessoal? Ó, vamos lá. Tangente de 2 alfa é o quê? É o seno de 2 alfa dividido pelo cosseno de 2 alfa, né? Definição de tangente, né? Seno pelo cosseno. Mas aí, quem que é o seno de 2 alfa? O seno de 2 alfa é 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa, tá bom? E quem que é o cosseno do 2 alfa, né? O cosseno do 2 alfa, gente, é o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado, né? Do alfa, certo? O cosseno do alfa ao quadrado menos o seno do alfa também ao quadrado. Aí, pessoal, a ideia aqui, ó, é que você coloque o cosseno ao quadrado em evidência, ok? Em cima e embaixo, né? Aí vai ficar o quê? Em cima fica cosseno ao quadrado vezes 2 vezes seno de alfa, né? Vezes o cosseno de alfa, tudo isso daí dividido pelo cosseno ao quadrado, né? Estou colocando um cosseno ao quadrado em evidência. E aí embaixo vai ficar o quê? Vai ficar cosseno ao quadrado vezes um, né? Menos seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, ok? Pode parecer um pouco estranho, tá, gente, essa manipulação, se você não é acostumado com ela, mas a ideia é você pegar esse cosseno ao quadrado, por quê, né? Porque, gente, se vocês perceberem, na parte de baixo vai aparecer uma tangente ao quadrado, certo? Porque tem ali, ó, seno ao quadrado, né? Dividido por cosseno ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá aqui, continuando aqui abrindo as contas, ó. A parte aí eu posso cancelar, né? Cosseno ao quadrado em cima e embaixo, né? Numerador e denominador. E a parte de cima fica quem, né? Fica duas vezes o seno dividido por cosseno, certo? De novo, né, gente? Ó, em cima eu já tinha um cosseno, ok? Então, quando eu pego o cosseno quadrado em evidência, então um dos cossenos desaparece, né? Que era o cosseno que eu já tinha na parte de cima, tá, gente? Na parte de cima, um dos cossenos desaparece e aí o seno ele vai ficar dividido por um outro cosseno, ok? Por isso que fica 2 vezes seno sobre cosseno. E na parte de baixo, né, vai ficar um que eu tinha colocado o cosseno em evidência, né? Então ficava um menos o seno quadrado sobre cosseno quadrado, né? Então fica um menos tangente ao quadrado, ok? Aí, gente, a parte de cima, né? Só para a gente terminar aqui de organizar essa igualdade, a parte de cima é o quê? É duas vezes a tangente. Duas vezes a tangente dividido por um menos tangente ao quadrado. Aí você pode até se perguntar, nossa, Iago, mas aí como é que tu vai dá certo resolver isso aí? Dá certo resolver por esse jeito. Por quê? Porque nós justamente temos uma informação da tangente, né? A nossa tangente é quanto? É um quinto, tá bom? Então a gente consegue resolver, né, por essa igualdade aqui, tá certo? Essa igualdade que ela é um pouco estranha, né? Não é tão comum assim, né? Mas você vai pegando ela aos poucos, tá certo? Então a dificuldade dessa questão era você saber essa igualdade aqui. Depois que você sabe essa igualdade, que é só ir substituindo e manipulando. Vamos lá. Ó, substituindo os valores da tangente de alfa, né? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter duas vezes um quinto dividido por um menos um quinto ao quadrado, ok? Duas vezes um quinto, gente, é dois quintos. E um quinto ao quadrado é um sobre 25. Tá bom? Então vai ficar 2 quintos dividido por um menos um por 25. Aí a parte de cima eu simplesmente repito, né? Fica 2 quintos. E a parte de baixo, ó, fica 24 por 25, ok? Um menos um por 25 é a mesma coisa que 24 por 25. Isso aqui você pode fazer por MMC, por borboleta, tanto faz. E aqui a gente tem uma divisão de frações, né? Repete a primeira, 2 quintos, vezes o inverso da segunda, né? Então vai ficar 25 sobre 24, ok? 25 sobre 24. Você pode cancelar um 25 de cima com o 5 de baixo,
né? Fica um 5 na parte de cima. Você pode cancelar o 2 de cima com o 24 de baixo. Fica um 12 na parte de baixo. Então, gente, ó, tangente de 2 alfa, né? Por essa igualdade que a gente descobriu, e aí substituindo o valor da tangente, dá igual a 5 sobre 12, ok? Esse 5 sobre 12 aqui, gente, é o que? É a tangente de 2 alfa, tá bom? De novo, né? A gente encontrou essa tangente de 2 alfa pela igualdade acular, né? Dessa linha aqui de cima. E aí a gente substituiu o valor da tangente. A gente já sabia que a tangente era um quinto por conta da imagem, tá bom? Então fica 5 sobre 12. Nós já estamos quase terminando, ó, gente, ó. Aí, ó, pela imagem, né, também, vamos voltar lá na imagem. A tangente de 2 alfa é o que? É o x mais um dividido por 5. Aí, ó, como é que sabe que é x mais um dividido por 5? Gente, porque é a definição de tangente, ó. Oposto, tá aqui, ó, quem que é o cateto oposto, ó? Quem que é o lado oposto ao 2 alfa? É o x mais um, tá bom? O lado oposto ao 2 alfa, é o x mais um. Quem que é o lado adjacente ao 2 alfa? É o 5, tá bom? Oposto pelo adjacente. Tá, ó? Então a tangente de 2 alfa é x mais um dividido por 5. E aí a gente vai ter essa igualdade aqui, né, gente? Ó. Então, ó, o tangente de 2, aliás, 2 tangente de alfa, né, sobre um menos tangente ao quadrado, que é o que a gente já calculou, é igual a x mais um sobre 5. Aí tá aqui, ó, x mais um sobre 5 é igual a 5 sobre 12, né, que é justamente o que a gente já tinha calculado. Aí aqui a gente multiplica o 5, né, o 5 ele estava dividindo na esquerda, né, passa multiplicando pela direita, então fica x mais um igual a 25 dividido por 12. Aí, gente, se você for fazer essa divisão, né, 25 dividido por 12, ela dá uma dízima, né? Vai ficar x mais um igual a 2,08, aí tem uma ruma de 3 aí aparece infinitos 3 aí. Aí, mas como a questão ela pedia só o valor aproximado, né, aproximadamente, então vamos lá. X mais um é igual a 2,08 e, portanto, gente, o x ele é 1,08, ok? 1,08, né? O 1 que estava na esquerda passa para a direita subtraindo. Pronto, gente, daqui é a nossa resposta. Item B de bola, 1,08. Então, pessoal, de novo, né, aqui só para reforçar. Aqui a ideia, né, a gente tem um triângulo retângulo e por conta disso a gente consegue usar, né, as relações trigonométricas, sendo cosseno tangente. E se vocês observarem aqui na questão, a gente tem dados, né, referentes à tangente, ok? Lado oposto pelo lado adjacente. E aí, a grande sacada, né, era você entender o que é essa tangente de 2 alfa, né? Tangente de 2 alfa é isso aqui, 2 vezes a tangente sobre 1 menos tangente ao quadrado, né? De novo, isso aqui pode parecer muito estranho para quem não é acostumado com isso, tá bom? Mas eu recomendo que você dê uma olhadinha aí de novo, né? Tente demonstrar aí de novo, que acaba dando certo. E é isso, gente. Chegamos aqui no resultado. Digam aí se vocês gostaram, tá? Deixem um like aí se vocês tiverem gostado. Se inscrevam no canal, né? Se por um acaso você não gostou, não precisa se inscrever agora, tá bom? Porque você vai gostar dos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Até a próxima.